Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosilene, Rose para os íntimos, né? E sou pastora da Igreja Batista Aprisco. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas, no Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, né? E essa passagem está em capítulo 24, que diz assim: naquele mesmo dia, os discípulos estavam indo na aldeia de Emaús e ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Eu costumo dizer que esse texto fala de uma jornada espiritual. E muitas vezes uma jornada espiritual triste. Por quê? Porque se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver que Jesus, ele se manifesta ao longo da caminhada. Foram 11 quilômetros Jesus caminhando com aqueles discípulos. E na caminhada, eles não reconheceram Jesus. E por que é que eles reconheceram Jesus? Porque eles estavam muito preocupados com o que havia acontecido em Jerusalém. Jesus já tinha acabado de ser crucificado, passado por todas as dores, por todos os flagelos. E naquele momento, os discípulos de Jesus estavam preocupados com a morte de Jesus. E eles se esqueceram da promessa que Jesus havia dado a eles, de que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E quando aqueles discípulos estavam caminhando, o ressurreto, o Cristo vivo, se manifestou diante deles. E por causa da incredulidade, eles perderam a visitação do Senhor. Jesus caminhou por 11 quilômetros com eles e eles não perceberam a presença de Jesus ali. E o texto continua dizendo que os discípulos, ao conversar com Jesus, eles ficaram indignados. Porque Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão tão entristecidos? O que é que angustia o coração de vocês? E aí eles viram para Jesus e falam: por um acaso você é o único em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? Você não sabe dos últimos acontecimentos, que Jesus foi morto? Aquele que vinha para redimir Israel tinha sido crucificado e os planos tinham sido frustrados. E naquela indignação, Jesus pergunta para eles e fala assim: mas esse que morreu, o que é que ele falou com vocês? O que é que ele prometeu? E Jesus começa a discorrer, né? Vai lá nos profetas, em Moisés, em Isaías, em Jeremias, e em todas as passagens que Jesus vai trazendo à memória dos discípulos, ele vai lembrando da sua jornada e das suas promessas. E mesmo assim, os discípulos não estavam entendendo. O texto bíblico fala que eles estavam como que escamas nos olhos, né? E ao longo da jornada, eles chegam na aldeia de Emaús. E quando eles chegam ali naquela aldeia, Jesus ia passando direto, né? E os discípulos falam assim: Jesus, fica conosco, já está tarde. E essa frase virou até tema de música, né? Que muitos cantores gostam de falar sobre essa música. E os discípulos falam: fique conosco, porque já é tarde e o dia já vai chegando. Então Jesus entrou naquela casa. E quando ele entrou naquela casa, havia uma mesa preparada. E naquele momento que eles se assentaram à mesa, Jesus pega o pão e parte o pão. E no momento que Jesus parte o pão, aqueles discípulos reconheceram Jesus. E o texto fala: e então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas o próprio Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram uns aos outros: não é verdade que nos ardia o coração quando pelo caminho Jesus, ele falava sobre as Escrituras e nos explicava? O que é que a gente precisa aprender com esse texto? Que ao longo da nossa jornada, algumas coisas não podem prender a nossa caminhada. Primeiro, a gente não precisa ficar preso nos acontecimentos do passado. Eis que tudo se fez novo. E quando a gente fica preso no passado, a gente fica preso nas tristezas, preso nas dificuldades, a gente perde a visitação do Senhor. Jesus estava ali, Jesus estava presente. E ao ficar preso no passado, eles perderam a visitação do Senhor. Mas Jesus não desiste da gente, ele continua a jornada conosco.
E ao longo dessa jornada, Jesus se manifesta. E é no partir do pão que Jesus é reconhecido pelos discípulos. O ato de partir o pão mostra que Jesus, ele ama aquele que está em comunhão. O partir do pão simboliza comunhão. E nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E à medida que a gente tem comunhão, o Senhor se revela. E à medida que o Senhor se revela, as Escrituras se revelam. E a palavra, ela arde no nosso coração. Então, o convite de Jesus é que todas as vezes que a palavra estiver sendo ministrada, que nós possamos ter a chama do Espírito Santo ardendo dentro de nós, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, após a exposição da palavra, vamos orar. A palavra de Deus, ela fala que a oração é um diálogo. Então, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor vá de encontro à vida dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra. E que o Senhor possa verdadeiramente se revelar ao coração deles. E que todas as vezes, Deus, que a Tua palavra estiver sendo exposta, que o nosso coração possa arder diante do Senhor. Que essa chama nunca se apague e que nós possamos viver essa verdade em Cristo Jesus. Amém? Eu sou a Rose, pastora da Igreja Batista Aprisco, e esse é o Radar Cristão.